É comum fãs da alta tecnologia pedirem um MP3 ou um notebook de presente, mas há 25 anos a febre era outra. Desembarcava no Brasil o videogame Atari, com jogos que viraram mania nacional. 1983. O Brasil é governado por um militar, o general João Batista Figueiredo. O Cruzeiro sofre mais uma grande desvalorização, um daqueles infames cortes de zeros. No cenário internacional, americanos e soviéticos, donos de enormes arsenais nucleares, disputam a hegemonia mundial. A realidade inspira a indústria de entretenimento eletrônico, que dava os primeiros passos. As telinhas de fliperama ganham as telonas do cinema, no clássico dentista Jogos de Guerra. Os americanos já tinham computadores pessoais, mas no Brasil, o espartano telejogo, produzido pela parceria Philco-Ford, era um luxo. Na tela, jogadores em forma de bastão. E a bola? Era quadrada, mas era o máximo. Então a Philips traz ao Brasil o Odyssey, um salto de qualidade gráfica. Os jogos mais elaborados faziam crianças, jovens e adultos ficar horas nas filas das lojas para conhecer o tal videogame. Mas um oponente à altura do Odyssey tinha surgido nos Estados Unidos no final dos anos 70. Nas telinhas do Brasil, um aviso ameaçador de que nada seria como antes. Hoje à noite esta casa está sendo invadida por um inimigo terrível. O Atari Videogame. A campanha publicitária fez tanto sucesso que o fabricante não conseguia atender a demanda. Apesar do nosso complicado cenário econômico, os estoques evaporavam. O Odyssey ele não tinha o mesmo poder de fogo que o Atari tinha, e os jogos do Odyssey não eram tão bacanas quanto o do Atari. O chamado console, esse corpo principal do videogame, era fabricado em Manaus pela Polivox, uma subsidiária da Gradiente, a partir de componentes importados. O Atari deu o impulso que a indústria nacional de eletrônicos precisava para alçar um novo voo. Inclusive, algumas das empresas dessa época, que fabricaram cartuchos e até consoles de Atari, né, elas ainda existem hoje, né, sobreviveram e produzem antenas parabólicas, produzem lâmpada de emergência, produtos de telefonia, estão aí até hoje. A reserva de mercado era uma restrição do governo à importação de produtos do estrangeiro para fortalecer a indústria nacional se desenvolver. E só que no final acabou os produtos nacionais tendo só um design diferente dos originais. E eram comuns os casos de engenharia reversa, que geraram clones de consoles e cartuchos. Norian Munhoz ainda guarda o primeiro videogame, um Atari com caixa e tudo. Foi o começo de uma paixão. Hoje ele tem uma coleção que ocupa 2 cômodos da casa. O colecionador lembra que a chegada do Atari definiu a hegemonia do console no mercado brasileiro. E aí em 83 foi o estouro, né? Aí já veio Atari, Odyssey, Intellivision, todas as empresas já trouxeram os aparelhos para cá. E em questão de popularidade? O Atari, sem dúvida. Não tinha como concorrer. O Odyssey ele ficou até perto, assim, porque a Philips fazia um marketing muito forte em cima. Mas o Atari dominava, não tinha jeito. Para a empresa, para a Atari, foi um bom negócio porque deu uma sobrevida a um aparelho que lá fora já estava sacramentado, né, como eu disse. E aí, esgotado, já tinha diversos jogos, o pessoal estava cansado de conhecer. E aqui no Brasil era um lançamento, então ganhou essa sobrevida de ainda vender console, vender jogo. O videogame animava horas de lazer com os amigos. Você fazia uma competição com seus amigos, né? Não era só você sozinho. Como não era todo mundo que tinha, então você competia com eles. Às vezes eu mesmo deixava de ir para a escola para o quê? Para jogar videogame, né? Enduro, River Raid, Hero. O Come, que tinha o gelinho. Para muitas meninas, ele foi o único contato com os games eletrônicos. Eu gostava mais dessa época, desses tipos de jogos. Agora não me adaptei, não consegui aprender. Se no Brasil o Atari fazia sucesso, nos Estados Unidos a popularidade do videogame já começava a cair.
Não demorou muito para que despontasse uma nova geração de videogames. Há quem diga que o golpe final contra o Atari nos Estados Unidos veio como um tiro no próprio pé. O QG da companhia apostou as últimas fichas num grande sucesso do cinema, ET, o extraterrestre. Mas o jogo, meio parado, era complicado demais para a época. O público não gostou. Decathlon acho que é a história mais engraçada do Atari, né? Porque todo mundo que tinha esse jogo geralmente tinha o controle destruído, né? Aí todas as ações que tinham no jogo geralmente era com o movimento do controle, né? Aí você colocava a mão, principalmente na corrida, né? E você tremia, né? O controle. Conclusão, não tinha um que aguentasse aquilo. Geralmente dava problema na placa ou na própria torre, né? Que era de material assim frágil. Howard Scott Warshaw foi um dos programadores dos jogos. No documentário produzido por ele mesmo, Howard entrevista os antigos colegas e relembra os loucos anos em que trabalhou na companhia. Até o fundador da empresa, Nolan Bushnell, está no documentário. O pessoal trabalhava com fervor quase religioso, e quanto mais apaixonados eles estavam, melhores saíam os jogos. Foi o melhor lugar que eu já trabalhei. Até hoje sinto falta de lá. Todos os meus outros trabalhos foram muito chatos. Em 1983, quando o Atari 2600 chegou para valer ao Brasil, os americanos já brincavam com o novo Atari 5200. No cinema, o ator mirim Henry Thomas, o Elliot de ET, vive uma grande aventura no filme Os Heróis Não Têm Idade. Ele passa o tempo todo tentando salvar um cartucho de videogame que carrega informações confidenciais. Do final dos anos 80 para cá, a Atari passou por altos e baixos nas mãos de muitos donos. Alguns lançamentos tiveram relativo sucesso, como o Jaguar e o portátil Lynx. Hoje, a companhia tenta retomar uma posição de destaque no universo dos jogos eletrônicos, um lugar virtual que teve boa parte dos fundamentos criados por ela mesma. Mas parece que o grande legado da companhia é mesmo o enorme acervo de jogos clássicos. Não é à toa que eles foram os responsáveis pelos êxitos mais recentes, o Atari Flashback 1, lançado em 2004, e o Flashback 2, de 2005. Nos dois consoles, dezenas de jogos antigos na memória. A coletânea Atari Anthology tem mais de 80 jogos e roda em Windows, PlayStation 2 e Xbox. Eu ainda jogo na internet hoje, você procura, você acha na internet, eu jogo ainda Riverhead. Mas quem viveu os anos 80 fazendo campeonatos mundiais de videogame na sala de casa garante que jogar no computador não é a mesma coisa. Não tem a mesma graça do que jogar num aparelho real. Você tem o prazer de pegar no controle, pegar nos cartuchos, ter a lembrança do aparelho que você teve na época. Então, para mim, é uma experiência tátil também, não é apenas o jogar. Retrospectiva.